Oi, hoje o ambiente está um pouco diferente. Eu vim aqui no parque perto da minha casa e eu queria sair um pouco porque até agora Tóquio estava no estado de lockdown, as pessoas estavam saindo, mas não era recomendado. E agora as coisas estão começando a voltar ao normal. Deixa eu mostrar um pouco do parque para vocês. Então esse parque aqui perto da minha casa tem essas mesinhas e agora ele está cheio, as crianças vieram passear. E no verão é comum as crianças pegarem besouros e ficarem guardando eles. E tem bastante gente coletando os besouros aqui. E eu estou muito feliz que aqui no Japão os casos estão diminuindo já. E eu queria falar sobre como foi a minha experiência de ter tido sintomas do Covid-19. E a intenção desse vídeo é refletir sobre como os países têm lidado com essa epidemia. Então vamos lá. Primeiro, eu preciso dizer que eu não tenho certeza se eu tive Covid-19 ou não, porque na época em que eu tive, o Japão estava fazendo um número muito pequeno de testes e eles só estavam fazendo os testes em casos graves. Então, até agora eu não tive a oportunidade de fazer o teste para saber se eu tive Covid e não tive a oportunidade de fazer testes para saber de anticorpos, para saber se eu já tive a doença. No momento eu estou bem, não tenho nenhuma sequela, mas queria relatar como foi a minha experiência. Então vamos lá, por que eu acho que eu tive Covid-19? Nas férias de verão aqui do Japão, que geralmente duram de janeiro até abril, eu fui para o Brasil e voltei no começo de março, final de fevereiro, começo de março. E quando você vai para o Japão, ou quando você volta do Japão, não tem voo direto, você tem de parar em algum lugar. E dessa vez eu passei pelos Estados Unidos, por Nova York, que nesse ponto, nessa época, ainda não tinha tantos casos, mas foi 2 semanas antes dos casos explodirem. Então eu passei em Nova York, passei 8 horas no aeroporto JFK, em Nova York, e cheguei no Japão. E eu cheguei aqui muito feliz, porque antes de eu ir pro Japão, pro Brasil, eu estava meio chateado com algumas coisas aqui no Japão, não estava muito motivado. E essa viagem para o Brasil, esse tempo para relaxar e passar tempo com a minha família me fez muito bem. Então eu voltei aqui para o Japão super motivado, eu queria mudar tudo que estava errado na minha vida. Tinha feito 1000 planos do que eu queria fazer, do que eu queria mudar. Queria mudar de casa, queria começar a sair mais, viajar mais, já estava fazendo todos esses planos. E eu cheguei aqui, também comecei a super fazer a minha pesquisa, que estava atrasada. E uns 4 ou 5 dias depois que eu cheguei, eu comecei a ter uns sintomas meio estranhos. A primeira coisa que eu comecei a sentir é difícil de descrever, mas é como se eu eu ficasse perdido por um microsegundo durante o dia. Então, às vezes, do nada, eu estava fazendo minhas coisas e passava um microsegundo, eu me sentia que eu tinha me perdido assim, e voltava. Então era um sintoma mais neurológico. E eu fiquei preocupado porque eu não achava que isso era um sintoma de Covid, eu achava que era uma coisa da ansiedade. Porque eu nunca tive ansiedade no Brasil, mas aqui no Japão eu desenvolvi ansiedade. E talvez fosse um sintoma, foi isso que eu estava pensando na época. E daí isso começou com algumas vezes no dia, e daí foi ficando mais frequente, assim, no espaço de um dia foi acontecendo mais vezes. A cada hora, assim, eu sentia essa coisa, que eu nunca tinha sentido antes. Além disso, quando eu estava no Brasil, no final da minha viagem, eu comecei a ter uma leve dor de garganta. Mas não era uma infecção, nem doía, nem impedia de nada, não tinha febre. Eu só, sabe quando você sabe que a sua garganta tá meio áspera, você sente talvez você vai ficar doente? Mas tava com uma semana já com isso e não tinha piorado nem melhorado. E eu voltei assim pro Japão e voltei para as minhas atividades normais. Então tava com esses 2 sintomas, 5 dias depois que eu retornei, que eram essa coisa na garganta, que estava desde já antes de eu passar por Nova York, e esse sintoma estranho que eu me perdia durante o dia, sintoma neurológico. E aí, teve uma noite que, na noite de sexta-feira ou de quinta-feira, eu cheguei acho que no domingo,
eu comecei a sentir muito cansado e uma falta extrema de apetite. E nessa noite eu comecei a ter febre, só que eu não tinha termômetro em casa, então eu não sabia se eu tinha febre ou se eu só estava com calor. E eu fui dormir. Eu comi e fui dormir. Daí no outro dia eu já acordei muito mal. Muito mal não, eu acordei mal. Eu tinha zero apetite, não queria comer nada. Eu acordei suando frio às 4 da manhã, cheio de suor na cama. E achava que tinha febre, mas não sabia porque não tinha o termômetro. E foi assim. E nessa época, na verdade, durante toda essa doença, eu só comecei a pensar que talvez fosse Covid mais por final. Nesse começo, eu achei que era a dor de garganta que tinha piorado. Ou era só alguma outra coisa mais simples. Só que, acho que para mim o pior sintoma foi essa falta de apetite, porque durante esses primeiros dias eu não conseguia comer nada. Não conseguia comer nada e estava ficando muito fraco. Eu só conseguia beber líquidos e não era nem tudo que eu conseguia beber. O meu paladar estava meio modificado, assim. Eu só conseguia beber alguns sucos de fruta, uns chás e não conseguia comer nada. Não tinha vontade de comer nada. E toda vez que eu dormia umas horas e depois acordava todo suado com esses calafrios. Por sorte, eu moro bem na frente de uma clínica de otorrinolaringologia. Então eu fui nessa clínica e eu achei que era uma coisa, como eu achei que era uma coisa simples, eu só falei pro médico, tô com esse sintoma. Ele olhou pra minha garganta, ela estava inflamada. Ele me passou antibiótico e me passou antitérmico para baixar a febre, além de anticatarro, que eu também estava com catarro na garganta. E aí começou a melhorar depois que eu comecei os antibióticos e depois voltou o que estava antes, então os antibióticos não resolveram. Então ou eu estava com alguma coisa uma bactéria que era resistente a esses antibióticos, ou eu estava com alguma coisa viral. Nos dois casos, a situação era ruim, que o antibiótico não resolveu o meu problema, eu continuei com os mesmos sintomas do começo. E nesse meio tempo, a minha garganta foi piorando. Então, eu não sei se vocês já tiveram esse sintoma, mas quando eu tô com uma garganta muito ruim, muito inflamada, além do catarro, sai muito sangue da minha garganta. Então, eu estava nesse estado que eu não conseguia comer, minha garganta já estava bem ruim, estava com febre, calafrio, e eu ficava cuspindo catarro com sangue. Então foi bem desagradável. E era também uma situação muito desconfortável, porque um dos principais sintomas que eu tive no começo foi uma pressão muito grande dentro da minha cabeça. Eu não consigo nem explicar, mas eu sentia que a minha cabeça, se eu falasse muito alto, ou se eu me deitasse da forma errada, ou se eu espirrasse, eu sentia que ela ia explodir. Seguindo as recomendações do médico, eu tomei os remédios direitinho, sempre na hora certa, que isso é muito importante com antibiótico, e não passou. Então, depois que os remédios acabaram, eu voltei pro mesmo médico, só que dessa vez eu achei importante contar a história inteira. Então, eu com o meu japonês, que é mais ou menos, eu escrevi num papel toda a minha jornada desde o Brasil e as minhas hipóteses do que eu estava sentindo e exatamente os sintomas e cada dia que eles apareceram. E foi nessa época que eu comecei a pensar, talvez seja Covid, eu quero fazer um teste. Então eu fui no médico, expliquei a história, ele olhou minha garganta, estava a mesma coisa do começo, um pouco pior até. E eu perguntei, tem um hospital que eu posso ir? E daí quando eles perceberam que eu tinha passado por Nova York, começou assim um burburinho na clínica. Daí o médico pegou, todo mundo muito educado, todo mundo me tratando super bem, mas deu para sentir que o tom da clínica inteira mudou. Então o médico pediu para eu sentar num cantinho, era uma maca, e eles me cercaram com uma cortina. Eu fiquei isolado assim, mas obviamente eu ouvia tudo. E eu fiquei sentado lá, então eles começaram uma movimentação na clínica, o médico começou a ligar
para um lugar que eu não sabia o que era, começou a mandar uns fax, que aqui no Japão eles ainda usam fax. As enfermeiras, uma enfermeira veio e fez um teste rápido de influenza em mim. Então não era o teste de Covid, era o teste de influenza. Aquele que enfia um negócio, aquele cotonete no seu nariz até a garganta. Mas não doeu nem nada. Se vocês viram a imagem, é um negócio que vai até o fundo, mas não dói não, se a enfermeira fizer direito. E fizeram esse teste em mim, viram que não era influenza. E daí as enfermeiras estavam lá andando e elas começaram a limpar a clínica inteira. Todo lugar que... Eu não tinha gostado de nada na clínica, só a cadeira em que eu sentei. Mas eles começaram a limpar e desinfeccionar a clínica inteira. Todo lugar que eu passei perto na clínica, eles começaram a limpar. As enfermeiras andando de um lado para o outro. O médico mandando fax e ligando para não sei quem. E aí eu vi as enfermeiras da secretaria cancelando todas as outras consultas da clínica que tinham agendadas para aquele dia, pediram para as pessoas remarcarem. E acho que eles mandaram embora todo mundo que estava lá na clínica esperando ser atendido e cancelaram todas as consultas do dia, porque eu estava com suspeita de Covid. Mas pensando bem, talvez tenha sido uma medida um pouco cautelosa demais, mas é uma medida que, nas situações que ainda era o começo da doença, as pessoas não sabiam como ela funcionava, etc., achei importante. Só que o que eu esperava que acontecesse depois dessa comoção toda de me tratarem como se eu fosse radioativa, que me mandassem para o hospital ou que pudessem fazer um teste para que eu tivesse certeza que eu não ia querer viver uma vida radioativa dessas até eu me curar. Só que nessa época, o Japão ainda estava com uma medida de tratar a doença em que eles estavam fazendo muito poucos testes, 6 vezes menos testes do que eles tinham disponível, ou seja, não era um problema de dinheiro, não era um problema de capacitação ou problema de número de testes, eles só não queriam fazer o número de testes. Era uma época que o Japão ainda queria fazer as Olimpíadas e era uma época em que eles ainda estavam subestimando a doença, não tinha nenhuma grande medida, nenhum lockdown aqui de Tóquio. Então, era essa situação e o médico falou que... Eu perguntei para quem ele estava mandando fax, tinha algum lugar que eu poderia ir para fazer o teste, e ele falou que não. Nenhum hospital que ele ligou queria me aceitar, não era para fazer o teste, porque não tinha recomendação, e era para eu ir para casa e não sair de casa. E eles reforçaram tanto que não era para sair de casa, que eles me deram a receita de novo para os antibióticos e para os remédios, mas eles falaram que não era nem para eu ir na farmácia. Então eles pegaram a receita para mim, foram na farmácia, trouxeram a farmacista com os remédios, ela me explicou como tomar os remédios, que eles sempre fazem isso, e me cobraram. Ou seja, eles não deixaram nem eu ir na farmácia, que eu achei muito legal deles. Então peguei eu lá os remédios e fui para casa e fiquei passando mal em casa. Com esses segundos antibióticos, lentamente começou a melhorar. Então, nessa segunda semana, isso já foi uma semana depois que começou os primeiros sintomas. Eu estava doente fazia todo esse tempo. Todo esse tempo depois, eu comecei a conseguir comer. Então, comecei comendo besteira, assim, batata frita, pipoca, que era o que eu conseguia comer. E depois conseguia comer salada. Então, durante toda essa semana, eu fiquei comendo só salada. Na primeira semana, os primeiros dias, eu só conseguia beber coisas, comer besteirinhas, chocolate, pipoca. E na segunda semana, eu comecei a comer salada. E eu acabei perdendo muito peso. Eu não sei quanto, porque eu não tenho uma balança em casa. Eu não tinha balança nem termômetro. Mas acho que eu perdi uns 5 quilos, porque uma semana sem comer quase nada. E outra semana comendo só salada, eu fiquei bem magrinho. E como eu disse, eu moro sozinho, eu tenho meu housemate, mas a gente nem se fala, a gente não tem essa intimidade dele ficar cuidando de mim. Então, eu saía quando eu tinha ido no mercado, eu evitava, óbvio, tentava comprar para a semana inteira, mas não tinha quem me trouxesse comida. E tinha uns serviços de delivery, só que alguns deles não atendiam o lugar onde eu moro, e
E os da Amazon, que eram os únicos que atendiam, eles demoravam 2, 3 dias para entregar os pedidos. Acho que por causa da região onde eu moro, porque tinha muita gente pedindo. Então, para mim não era viável, eu precisava ir no mercado, daí eu fui. Mas, claro, tomando todos os cuidados e usando toda a proteção que eu podia, e lavando as mãos toda hora, para não contaminar ninguém. Quase 10 dias eu já estava doente, não estava tão melhor assim. Eu tomava um remédio para febre, mas um tempo depois a febre já voltava. Eu não conseguia dormir direito, porque eu ia dormir, umas 3, 4 horas depois eu acordava encharcado, em suor, com calafrio. Eu não sabia se eu tinha febre ainda ou não, mas eu sentia que eu tinha, apesar de não ter o termômetro. E não tinha onde comprar o termômetro, em todas as lojas estava esgotado. E foi mais ou menos nessa época também que começou a faltar papel higiênico no Japão. Por sorte, na minha casa a gente tinha um estoque e a gente não sofreu com a falta de papel higiênico. Mas então a gente já estava nessa marca dos quase mais de 10 dias que eu estava doente. E a minha mãe, que é enfermeira, ela ficou preocupada, porque eu nunca tinha ficado doente por tanto tempo. E além de ser por tanto tempo, não era uma coisa que parecia estar melhorando. Então ela falou, não, você precisa ir no hospital, ir no médico. E eu falei, é verdade, acho que já está na hora. Eu esperei passar, eu nunca fiquei doente por quase 2 semanas. Então eu comecei a saga de tentar um atendimento médico. Só que me falaram para não sair de casa. Então eu tinha de tentar resolver tudo por telefone, com o meu japonês, que não é lá muito bom, mas é funcional, eu me viro. E começamos a saga. Primeiro eu liguei o médico me deu um telefone de uma linha de chamada para você tirar dúvidas sobre o Covid, sobre atendimento, o que fazer, etc. Eu liguei primeiro na linha em japonês e eles me falaram para falar com o médico. Daí eu liguei para o médico e ele me falou para ligar para a linha. Só que eu falei que já tinha ligado para a linha e eu queria ir para um hospital, eu queria fazer um teste para saber se eu tô ou não, porque não posso ficar esperando mais em casa. Já 12 dias que eu não consigo sair da cama é muita coisa, eu preciso de alguma resposta, porque se eu tiver com alguma coisa eu quero tratamento. Eu quero pelo menos saber o que eu tenho, porque se eu não tiver Covid eu preciso ir no mercado, eu preciso fazer outras coisas. Então, o que o médico ele me deu a segunda número de telefone nessa época. Ele me deu essa linha em inglês que eu podia ligar. E daí nessa linha eu liguei e eles me disseram o endereço de um hospital que eu poderia ir. Que eles achavam que eu poderia ir, né? Não sei se eles me aceitariam ou não. Então eu fui e no vídeo de saúde que eu fiz para vocês, se vocês se lembram, quando você vai sem a carta de recomendação, você tem que pagar uma taxa. E essa taxa varia entre uns $35 a $100. Que para o Japão, para o atendimento médico, é caro, não é uma taxa barata. E eu pedi para o médico, quando eles me falaram do hospital que eu poderia ir, eu pedi para o médico, olha, tem esse hospital que eles disseram que eu posso ir, você pode escrever a carta de recomendação explicando os sintomas? E ele fez meio de perdido, ele não queria escrever a carta de recomendação, eu fiquei muito bravo. E ele se deu meio de desentendido, que ele falou que os hospitais não iam me aceitar. Eu falei, não, mas eu liguei pra linha, eles falaram que esse hospital poderia ir. Daí ele não... ficou enrolando, não queria escrever a carta. Daí eu podia insistir, talvez deveria ter insistido, mas fiquei irritado, porque não era um problema de comunicação de japonês, ele só não queria escrever a carta. Não queria. Daí eu falei, vou pro hospital, se tiver de pagar a taxa, eu vou pagar, que eu já tô cansado. E olha que burrice. Eu fui pro hospital e quando eu tava na frente do hospital, eu esqueci a carteirinha do seguro de saúde. Pelo menos eu percebi antes de entrar no hospital, né? E como eu falei pra vocês no vídeo sobre saúde também, essa carteirinha é o que você não pode esquecer quando você vai no médico no hospital. Não pode. Porque se você esquecer, você vai pagar... Ou eles nem te aceitam, ou você vai pagar... o valor cheio da consulta médica, vai ser super caro. Então eu eu tinha ido até o hospital, que era 1h30 da minha casa, tive que pegar um monte de trem e tive que voltar. Fazendo tudo isso doente, né? Passando meio mal. E daí voltei pra casa.
Em resumo, eu não fui pro hospital e depois, no segundo dia, eu já estava me sentindo melhor. Eu fiquei com muita... Eu decidi não ir. Eu decidi não ir porque eu já estava melhor. Eu não tinha mais os sintomas mais graves, que era ficar cuspindo sangue, ter sintomas, essa pressão na cabeça que eu sentia que eu ia morrer a qualquer hora. E eu também não queria pagar essa taxa de $100 só para eu ir lá no hospital e eles falarem que não tinha o que eles fazerem. Então eu decidi não ir. E nisso já foram 2 semanas. Então eu fiquei 2 semanas com esses sintomas, que é o maior período de tempo que eu já fiquei doente. Eu não recebi um tratamento específico para Covid. Eu recebi 2 cursos de dois tratamentos de antibiótico e de antitérmicos. Eu não fiz os testes, não pude fazer os testes. E me curei sozinho, mas demorou 2 semanas, perdi uns 5 quilos e até o momento eu não sei o que eu tive. E a minha mãe, ela estava preocupada ainda e ela recomendou ir para o hospital fazer um teste para ver se eu ainda estava com uma infecção. Porque talvez não fosse Covid, tem algumas outras infecções, como por exemplo citomegalovírus, que dão sintomas parecidos, mas elas não se tratam sozinhas. Ou seja, os sintomas desaparecem, mas você continua doente, então você precisa testar. Eu fui no hospital, que era perto da minha casa. Nesse ponto, depois de 2 semanas, eu não tinha mais nenhum sintoma. E expliquei lá, cheguei no hospital, não esqueci a carteirinha do seguro dessa vez, e expliquei o que eu tinha, o que eu queria fazer lá. Eu queria fazer um teste, e tem um teste do sangue que você faz, que eles olham, acho que chama ICG, que eles olham, eles conseguem ver se você está com alguma infecção. Eles não conseguem dizer qual infecção, mas eles conseguem ver se você está doente, ou se o seu sistema de saúde, o seu sistema imune está com alguma anormalidade. Isso eles conseguem ver. E eu cheguei lá, falei que queria fazer esse exame, que era só um teste de sangue rápido. E daí já chegou meio confuso, porque não queriam me deixar entrar no hospital. Não queriam me admitir no hospital. E falaram que tinha essa taxa, daí eu falei, eu quero pagar, não me importo. Eu lembrei porque que eu fui no hospital, não era só porque era perto, é porque ele era perto e era o que tinha essa taxa de entrada mais baixa. Que ela não era mais ou menos $100, era uns 3.000. Era mais baixo que eu já vi. No outro hospital que eu fui, era 7.500 ienes, que dá uns $75. Nesse ela era metade disso. Foi por isso que eu fui. E cheguei lá, não queriam me deixar entrar. Daí falei com uma secretária, daí ela me mandou falar com outra secretária, daí expliquei tudo para a secretária. E toda vez que eu ia falar, eu contava a história inteira desse documento que eu tinha anotado, de todos os sintomas, todas as datas, que eu queria saber exatamente o que aconteceu. E eu explicava que eu não tinha sintomas, era a primeira coisa que eu falava. Então eu expliquei tudo isso para uma secretária, daí ela me mandou para outra secretária, daí ela chamou uma enfermeira, daí eu expliquei tudo para a enfermeira. E daí a enfermeira chamou a chefe do departamento Só que a chefe, né, tava ocupada, né? Ela não fica recebendo gente, não fica decidindo isso, se a pessoa entra ou não. Daí me deixaram sentado de fora do hospital. Tava ventando, tava meio frio no dia, mas me deixaram lá sentado do lado de fora. E daí eu fui sentar no banco, o cara ouviu a conversa que eu tava tendo com a enfermeira, de que tinha tido suspeitos ali, foi embora. Levantou e foi embora. E fiquei sentado lá, uns 40 minutos, esperando a enfermeira-chefe chegar. E daí ela veio. E eu preciso reforçar que todo mundo em todos os estágios é muito simpático, eles me ouvem. Não é como se eles estivessem me ignorando, mas especialmente eles não sabiam o que fazer. A enfermeira veio, me ouviu, daí ela falou, não, se ele tá sem sintoma, ele pode entrar, sim. E daí ela decidiu e eu entrei. E fiquei esperando lá, falei com a médica. E a médica, ela não queria fazer o exame, nem esse mais simples do sangue. Ela achava que não precisava, que eu não tinha sintoma. Daí, são coisas dissonantes, né? Primeiro, acham que eu sou tão perigoso que eu não posso nem entrar no hospital, e depois que eu entro, falam que não precisa nem fazer nenhum exame porque acham que eu não tenho nada.
Eu falei, não, eu quero fazer só para confirmar. Ela explicou que eu já sabia, que não dá, se você tiver alguma coisa, não dá para saber o que é por esse exame. Só dá para saber se o sistema imune está normal ou não. Eu falei, eu sei, eu só quero fazer esse exame mesmo, esse exame simples. Porque nesse hospital eles não faziam exame de Covid, não faziam exame de anticorpo, não tratavam gente com Covid. Então, só dava para fazer esse exame de sangue simples mesmo. Então, eu convenci a médica a me deixar fazer esse exame simples, fui lá, fiz o exame, depois veio o resultado. Quando você vai no hospital, esses resultados são super rápidos. E não tinha nada, o meu sistema imune estava normal, os níveis estavam normais. Estavam assim, bem na beirada do normal, mas estavam normais. E foi isso. Eu não tinha nada nesse momento e qualquer coisa que eu tivesse tido eu já estava curado. Só que eu não sabia o que eu tinha. E então paguei o hospital e voltei para casa, mais tranquilo. E foi um pouco depois disso, começaram a aumentar muitos casos no Japão. E o Japão começou a... As pessoas não estavam apoiando a forma como o governo do Japão estava tratando a epidemia. Eles não estavam fazendo testes, então eles não sabiam de fato quantas pessoas estavam doentes. E eles podiam fazer mais testes, eles só não queriam, porque eles achavam que não era necessário. Não estavam fazendo nem testes de PCR e nem teste de anticorpo para saber quem já teve. E as pessoas começaram a reclamar e começou a aparecer vários casos de pessoas que não estavam conseguindo fazer testes, não estavam conseguindo ser atendidas no hospital. E foi depois disso que o Japão mudou as políticas em relação à epidemia. E aí sim, eles começaram a fazer testes de drive-thru, em que você consegue fazer o teste de dentro do carro. Eles reservaram uns hotéis, então se você tinha sintomas você poderia ir pro hotel para receber atendimento de graça. Logo depois que eu já tinha tido os sintomas, eu queria ter ido pro hotel. E começaram a realmente tratar esse problema com mais seriedade. Cancelaram as Olimpíadas, ou adiaram, talvez cancelem. E mudaram, e agora sim o Japão está com menos casos por dia e as coisas estão voltando ao normal. E que lição você tira dessa história, você que está vindo para o Japão? Eu acho que essa lição é parecida com a do vídeo anterior, de que é muito difícil navegar pelo sistema de saúde japonês quando você não sabe esses detalhes de seguro de saúde, de carta de recomendação, de falar com o médico. E se eu não tivesse esse básico de japonês, eu não sei o que ia ter feito. E eu, por sorte, consegui me curar sozinho. Não tenho nenhuma sequela, não tenho nenhum problema respiratório. Não sei se eu tive Covid. Não culpo ninguém por ter ficado doente. Mas acho que essa angústia de ter ficado doente e não saber o que fazer, ou pior ainda mais, a angústia de pessoas que tiveram parentes que faleceram e não sabiam se era Covid ou não, são angústias que podem ser resolvidas por políticas públicas. E eu sou a favor de que nós sempre tenhamos informações para tomar as decisões. E durante todo esse processo dessas 2 semanas eu estava absolutamente no escuro. Não sabia o que eu tinha, nem o que fazer. Então é isso. Esse vídeo tem um final feliz, eu estou vivo. E por favor se cuidem. E eu espero que no Brasil também as coisas possam voltar ao normal logo. Até!